epa, você mesmo, você que acabou de entrar nesse vídeo, seja bem-vindo ao que eu gosto de chamar de a nossa apresentação. É sério que essa foi a tua ideia? Parando pra pensar, não foi um nome tão criativo assim. E o meu papel no início desse vídeo é fazer uma pequena introdução sobre o que tá acontecendo. Prazer, eu me chamo Samuel e estou fazendo esse vídeo junto com o Jonas e o João Carlos. Para começar, eu vou falar sobre o que exatamente é isso. Esse é um vídeo que é basicamente um trabalho. Um trabalho que é para entregar amanhã. Deixando de fora a irresponsabilidade, nós projetamos um vídeo um tanto quanto simpático, um tanto quanto engraçado, abre aspas. Pelo menos é o que é pra ser isso aqui. Se a galera não rir, pelo menos a gente vai passar vergonha. Nessa explicação, nós vamos falar sobre três coisinhas muito importantes no ramo da programação, que são as classes, os atributos e os métodos. A gente vai falar tanto dos conceitos, quanto da forma que elas são aplicadas na base em si, na própria programação. O trabalho vai ser dividido em três etapas. A primeira vai ser as classes, que vão ser explicadas pelo João Carlos, depois pelos atributos, que são explicados por euzinho aqui, e por último, vai ser os métodos, que vão ser explicados pelo Jonas. Eu acho muito interessante começar falando sobre o que exatamente são essas classes, os métodos, os atributos, da onde ela vem. Isso nada mais nada menos que é um conceito básico da orientação a objetos. Tá bom, mas o que é essa orientação de objetos? Primeiramente, para a gente entender o que exatamente é isso, nós temos que pensar todo o nosso redor como uma forma de abstração. Vamos dar um pequeno exemplo sobre essa tal abstração. Sabe o que eu havia comentado antes sobre uma das coisas que nós falamos? Uma classe. Uma classe é uma abstração. Vou dar o exemplo que eu mencionei anteriormente. O Scooby-Doo e o Coragem, o Cão Covarde, os dois são cachorros, não são? E como nós podemos abstrair esses dois? É só nós começarmos a nos perguntar: o que faz com que eles sejam parecidos? O que eles têm em comum? O que faz com que esses dois sejam intitulados como cachorro? E aí é que nós falamos o que eles têm em comum. Os dois andam de quatro, os dois têm um esqueleto, os dois têm pelo, os dois têm cauda, os dois têm uma ótima audição, um ótimo olfato, e entre outras muitas. Inclusive, esses dois têm muito medo das coisas e enfrentam criaturas assustadoras, como fantasmas, zumbis e etc. Tá bom, isso aí, senta lá. E tudo isso faz com que eles sejam cachorros. Eles definitivamente são cachorros. E junto com todas essas perguntas e todas essas respostas que se enquadram as nossas grandes classes, atributos e métodos. Apenas nós precisamos achar uma forma de reorganizá-las. E é assim que funciona um pouco desse conceito. O que são as classes na programação? As classes são como receitas de bolo na programação. Imagine que você quer fazer vários bolos diferentes, mas todos seguem a mesma base. A classe seria tipo a receita padrão, com os ingredientes e passos básicos. Então, quando você quiser fazer um bolo específico, crie uma instância da classe, que seria como seguir a receita para fazer o bolo em particular. A classe é como um molde e as instâncias são os bolos que você faz a partir desse molde. Faz sentido? Não? Vamos tentar utilizar um exemplo mais simples então. Pessoa e uma cadeira. Ambos são compostos de átomos, não? O que diferencia um ser humano de uma cadeira? Então, tanto uma pessoa quanto uma cadeira são feitas de átomos. Mas o que faz uma pessoa ser uma pessoa e uma cadeira ser uma cadeira? É a sua estrutura e comportamento. Agora, imagine que você queira criar um modelo para representar pessoas no seu código. Você criaria uma classe pessoa que teria características comuns a todas as pessoas, como nome, idade e etc. Essa classe seria como o plano geral para criar pessoas no seu código. Ao criar uma instância dessa classe, você estaria efetivamente criando uma pessoa específica, com um nome específico, uma idade específica e assim por diante. Cada pessoa que você criaria a partir dessa classe é como uma cópia particular, mas todas as seguem a estrutura definida pela classe pessoa. Então,
A classe é meio como um esboço que define o que todas as pessoas devem ter em comum, e as instâncias são as pessoas reais que você cria seguindo esse esboço. Agora, para falar sobre os atributos, é uma coisa bem interessante. Como citado anteriormente no exemplo do Scooby-Doo que eu dei sobre ele, vamos falar sobre o que exatamente é um atributo. O atributo nada mais, nada menos que é a característica de algo, a característica de alguma coisa. Eu citei anteriormente sobre o que cada cachorro tem ou sobre o que ele tem. O que é uma característica de um cachorro em específico? A característica de um cachorro seria sua cor, sua raça e etc. Agora aprofundando na base da programação, para que nós utilizaríamos esses atributos, essas características que eu mencionei anteriormente? Como funcionaria isso na prática? Bom, nós podemos dizer que para nomes nós utilizaríamos string. Então, se nós fôssemos criar dentro de uma classe, uma public, vamos utilizar uma string que é usada para escritas, coisas escritas. Vamos supor, uma string do nome do cachorro, uma string para a raça do cachorro, uma string para a cor do cachorro. Nós também podemos utilizar outras coisas, como o int, o integer, que é usado normalmente para números. Nós podemos dizer a idade do cachorro, o comprimento do cachorro, a quantidade de patas do cachorro. Eu acredito que sempre vai ser 4, porque senão é melhor não continuar. E se nós preenchemos todos esses campos, nós teremos seu nome, Scooby, sua idade, uma idade de cachorro, vamos supor 14 anos na idade de cachorro, sua coloração, marrom e entre outras. Ou seja, a palavra característica nunca esteve tão bem associada quanto está com a palavra atributo. E é basicamente isso que se resume o mesmo. Agora que você já viu o que é uma classe, vamos adentrar um pouco mais na questão de métodos. O que seria um método? Método, no conceito geral, é um bloco de código que realiza algum tipo de função ou tarefa específica que pode ou não resultar em uma informação que posteriormente será utilizado no código principal. Bom, agora que a gente tem esse conceito do que é um método na programação, nós temos a divisão de 3 tipos de método. Temos o método main, que ele é o principal, aonde vai dar o início ao programa, né? Ele vai dar a entrada e vai executar. Também temos o método void, aonde ele vai executar a função que ele desempenha no código daquele método. E também temos o método com retorno, com return, querida, return. Aí, esse return, ele é babado. Ele é babado, ele é close, porque ele retorna informações. Informações que podem ser utilizadas no método main. Tá, não entendi, não tô sabendo o que é método, tá meio confuso. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo didático bem fácil de entender, que você tem na sua casa e você provavelmente usa. Vamos pensar que tu quer desempenhar alguma função na televisão e o controle, agora vai vir o close, e o controle ele tem seus métodos, que os métodos são métodos. Não, peraí, ai, tô todo enrolado. Vamos pegar o controle. O controle ele vai desempenhar alguma função, né? Ó, tá ligado que isso linka com método, porque método ele desempenha algum tipo de função. E ele vai executar e ele pode ou não retornar alguma informação. Vamos pegar o botão de liga e desliga. Esse botão ele não vai desempenhar nenhum tipo de informação, ele não vai mostrar uma informação. Ele só vai executar, ele vai ligar e vai desligar. O botão de volume, ele vai só aumentar, abaixar o volume. E é isso aí. Esse seria o método void, que não vai ter nenhum retorno de informação, só vai executar, e é isso. Agora vem o close. Se você clicar no botão de menu, pasmem, vai retornar algum tipo de informação, ou seja,
o modelo da televisão, o brilho que ele está, as configurações de fábrica. Ou seja, esse botão do menu, ele está retornando informações. Ou seja, esse é o método de return ou return. Return. É isso aí. Isso aí, né? O inglês da gata tá bom. Tudo que a gente viu até o momento está dentro da programação orientada a objetos. O que é isso? Bom, de uma forma bem resumida, a programação orientada a objetos, ela tem como objetivo organizar objetos em um código. Esse objeto é uma instância da classe e a classe é o modelo que define comportamentos e suas propriedades. Ou seja, características como atributos e métodos que seriam os comportamentos. Isso facilita o desenvolvimento de um código mais eficiente, porque também consegue reaproveitar funções de classes específicas e você também consegue ter uma boa visualização do que o seu código está exercendo e as funções que cada módulo tem. Por isso, a programação orientada a objetos ela é de extrema importância para a formação de um software, porque tu consegue fazer manutenção de uma forma mais específica e pontual e tu consegue identificar e aprender o código sem dificuldades. De uma forma resumida e didática, a classe é como se fosse uma categoria em geral, por exemplo, um automóvel. O objeto dessa classe, que são as instâncias, são, digamos, os tipos de carro, como um Gol, um Uno, um Corsa. E os atributos são as características que esse carro vai ter, como cor, tamanho, velocidade máxima, tipo de combustível. E todos os atributos precisam ser declarados com algum tipo de dado, que pode ser um texto ou um número. E depois tem um método, que são as ações que ele vai ter, comportamentos, que pode ser correr, frear, acelerar. Agora a gente vai ver uns exemplos mais aprofundados na área da programação com códigos. Agora, iremos explorar esses conceitos da programação orientada a objetos utilizando exemplos simples em Java. Uma classe é uma estrutura que encapsula dados e comportamentos, que neste caso são atributos e métodos. No nosso exemplo, vamos utilizar duas classes principais, aplicação e pessoa. Na classe aplicação, nós possuímos o método main, que seria o ponto de entrada do programa Java. Ele é responsável por criar instâncias da classe pessoa, ou seja, pessoa 1 e pessoa 2, e chamar os métodos dessas instâncias. Já na classe pessoa, nós temos a representação abstrata do conceito de uma pessoa. Também possuímos o atributo nome para armazenar o nome da pessoa, dois construtores, um padrão, sem parâmetros, e outro que aceita um parâmetro para inicializar o atributo nome. E por fim, chamamos os métodos andar e falar. Os atributos são características das classes, e no nosso exemplo temos o atributo nome, que é uma variável de instância que armazena o nome da pessoa, pertencente à classe pessoa, e cada instância dessa classe tem seu próprio valor para o atributo nome. Métodos são comportamentos associados a uma classe, realizando ações específicas. Por exemplo, nós possuímos o método andar, que imprime a mensagem andando, utilizando o valor do atributo nome para personalizar, assim como o método falar, que também imprime uma mensagem, dessa vez falando, também utilizando o valor do atributo nome para personalizar. De volta ao método main, nós instanciamos duas pessoas, a pessoa 1 e a pessoa 2. Após isso, chamamos o método andar para a pessoa 1, resultando na mensagem impressa João está andando. Da mesma forma, chamamos o método falar para a pessoa 2, que imprime a mensagem Jonas está falando. Em resumo, as classes representam estruturas que unem dados e comportamentos. Os métodos são ações executadas pelas instâncias dessas classes.
Os objetos, como pessoa 1 e pessoa 2, são instâncias específicas dessas classes, permitindo a representação e interação com entidades do mundo real. A programação orientada a objetos visa organizar o código de forma modular e reutilizável, facilitando a manutenção e extensão do software. Entender esses conceitos é crucial para construir sistemas mais robustos e compreender a arquitetura de muitos programas modernos.